Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Como vocês estão? Vamos deixar o pessoal entrar aí mais um minutinho. Me conta, vocês ficaram com alguma dúvida da live passada? Hoje é a nossa segunda live, referente ao programa Renda Mais Dentista. E terça-feira que vem teremos nossa última live desse programa. Eu tô muito empolgada de trazer essas novidades para vocês, essas dicas. Me contem, vocês tiveram alguma dúvida? Hoje a gente vai falar sobre as 5 coberturas que o segurado recebe ainda em vida. Porque muita gente vem pedir cotação e fala: Gabi, cota para mim 200 mil, 500 mil para morte, e só. A pessoa só quer saber disso ou acha que só tem essa cobertura. E na verdade, tem muitas outras coberturas que a pessoa pode contratar e que vão beneficiar ela ainda em vida. E é isso que eu trouxe um pouquinho para vocês hoje. Não sei se vocês conhecem ou não. Me conta aí, já vai escrevendo nos comentários se você conhece, sabe de alguma cobertura. E conforme eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ir tirando, tá bom? Então, para começar, primeiro eu queria explicar rapidinho a diferença entre segurado e beneficiário, porque aqui a gente vai falar hoje as 5 principais coberturas que o segurado pode contratar durante em vida. E o que é o segurado? Quem é essa pessoa? O segurado nada mais é do que você que contrata o seguro, tá bom? E quem são os beneficiários? Os beneficiários, como eu falei na última live, se você não colocar ninguém no contrato quando você estiver fazendo esse seguro de vida, por lei, os beneficiários vão ser os cônjuges, então marido ou mulher, que não são separados, 50% vão para eles e 50% vão para os herdeiros, então para os filhos. Tá? Agora, se você quiser que seja alguém específico, que seja o beneficiário dessa indenização, você pode escrever lá no seu contrato e colocar a porcentagem que você quer que essa pessoa receba. Então, o segurado é você que contrata e os beneficiários em caso da sua morte, quem vai receber essa indenização, tá bom? Então, ficou claro isso? Que aí eu vou começar a falar das 5 coberturas. A primeira delas é a indenização de invalidez por acidente. O que significa isso? Invalidez por acidente. Caso você sofra um acidente e fique inválido ou de algum membro ou de algum órgão, você tem essa indenização que até o limite que você contratou na sua apólice. Tá legal? Então, para que essa cobertura é legal? Porque ela pode, quando você receber, né, esse dinheiro, o que você pode fazer? Suponha que você, por algum motivo, sofreu um acidente e ficou numa cadeira de rodas. Então, você pode usar essa indenização para adequar a sua casa com as reformas, né, para adequar as suas necessidades. Pode também usar esse valor para te estabelecer até você se recolocar no mercado de trabalho, tá? Então, essa cobertura é super legal. A segunda que a gente tem é a invalidez por doença. Lembrando que você contrata essa cobertura e ela só vale para doenças que você venha a ter pós-contratação do seguro. Então, se você tiver uma doença já pré-existente, não se encaixa nessa cobertura, tá? E o que é essa invalidez por doença? É semelhante ao por acidente, só que por doença. Então, você tem alguma doença que te deixou inválida. O que significa isso, Gabi? Por exemplo, uma deficiência visual, alguma doença no sistema nervoso, uma doença cardiológica crônica, tá? Temos também neoplasia maligna. Qualquer doença que te deixar inválido, essa cobertura vai cobrir. E o que é importante? É legal contratar sempre as 2 invalidezes, por doença e por acidente. Caso você queira só uma, se certifique-se de que você está contratando a correta, para futuramente, caso você precise, você conseguir ser indenizado do jeito que você queria, tá? A nossa terceira que eu trouxe para vocês, que é muito legal,
chama DIT, que significa diárias por incapacidade temporária. E essa cobertura, ela é muito contratada pelos profissionais liberais, principalmente dentistas. Por quê? Como que ela funciona? Os profissionais liberais que têm renda mensal variável, ela faz o seguinte: imagina que você sofra um acidente ou alguma doença que te impeça de ir para o trabalho por 15 dias, 30 dias, 2 meses. Quem é um profissional liberal depende da renda diária, né, a receita mensal, para poder pagar as contas. Não é CLT, né, que vai estar recebendo, independente do que aconteça. A pessoa precisa trabalhar para receber esse valor. Então, se você ficar afastado do trabalho, é grave, certo? E o que essa diária faz? Ela pega a sua receita mensal, divide por 30, e aí você vai ter o valor da diária, que é o quanto você recebe, né, em média, por dia. Então, caso você contrate essa cobertura e fique afastado por doença ou trabalho, ela te indeniza dessas diárias. Por isso que ela é super legal e muitos dentistas contratam essa cobertura. Legal? Vamos falar agora da quarta, que são doenças graves. Também lembrando que são doenças que você vem a ter pós-contratação do seguro, tá bom? Então, o que são consideradas doenças graves? Eu trouxe algumas aqui. Por exemplo, uma neoplasia maligna, né, que é um câncer maligno, um infarto, se você precisar de transplante, um AVC, uma insuficiência renal, qualquer uma dessas doenças que são consideradas graves, ela vai te indenizar. E por que também é legal ter essa cobertura? Porque você pode pegar essa indenização e custear o que você quiser. Então, você pode custear, por exemplo, alguma viagem que você queira para poder espairecer antes de começar algum tratamento, pode custear uma peruca em pessoas que estejam fazendo quimioterapia, pode custear até os tratamentos da doença, tá? Então, ela é importante. E trouxe também mais uma aqui, que é a majoração. Muita gente não sabe nem que existe isso, que é uma contratação que você faz conjuntamente com a primeira que eu falei, que é a de invalidez por acidente. O que é majoração? Também ela é muito contratada pelos dentistas e por médicos, porque funciona assim: majorar é aumentar a porcentagem de indenização da cobertura de invalidez por acidente. Elas sempre são contratadas juntas, como eu disse. Então, como funciona? Vou dar um exemplo, por exemplo, de um dentista. Se ele só contratar a invalidez por acidente numa cobertura de R$100 mil, toda a invalidez por acidente ela tem uma porcentagem de indenização. Então, ele teve um acidente e ele perdeu a mão, por exemplo, a função da mão. O que acontece? Na tabela, pode ter uma porcentagem de 30% para a mão. Então, quando ele contratar essa invalidez por acidente, ele vai ser reembolsado só em 30% do valor da cobertura que ele contratou, que são R$100 mil. Então, nessas contas, ele só receberia de volta R$30 mil. Agora, se ele contratou também a majoração, ela eleva para 100% esse percentual. Então, caso ele tenha contratado a majoração, ele vai receber os 100% dos 100 mil. Então, ele vai receber os R$100 mil. Por isso que ela é tão importante. E tem porcentagem para todos os membros e órgãos. Para alguns membros e órgãos. Então, tem mão, tem visão, que é, então, o cirurgião, por exemplo, ele precisa da vista. Por que ela é tão importante? Se você ficar inválido, além de você ficar inválido, você também não vai conseguir exercer sua função. Então, a majoração, que é essa cobertura, ela só pode ser contratada em algumas profissões específicas. Tá legal? Por isso que ela é tão importante. As duas mais importantes aqui que os dentistas contratam é a DIT, que eu falei, que é a diárias por incapacidade temporária, que é aquele valor que te reembolsa o valor diário que você recebe. E essa que eu acabei de falar, que é a majoração, que ela eleva para 100% a indenização da invalidez por acidente.
tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não sei se eu usei muitos termos técnicos, se deu para entender tudo direitinho. Eu queria lembrar vocês que terça-feira que vem vai ter nossa última live do programa Renda Mais Dentista e que vão ser... Eu selecionei algumas perguntas, mas se vocês quiserem mandar perguntas também, eu adiciono para falar na terça-feira. Vai ser um bate-papo. Eu vou selecionar algumas perguntinhas e já vou respondendo, tá bom? E muito obrigada pela participação de vocês. Tô muito contente de estar aqui. E é isso. Obrigada pela participação, gente.